Seu dia. 10 horas e 1 minuto. Agora são 2 horas e 2 minutos. Agora 4h22 na América, você. Agora 6h39 aqui no fim de tarde. O nosso objetivo é a evangelização 24 horas. É Jesus nosso Senhor que nos segura nos braços, dia após dia. Ouça no seu celular. Aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Rádio América 2015. Mais fé no seu rádio. Chá em comemoração ao Dia das Mães, dia 19 de maio, a partir da 1h30 da tarde, no Salão do Santuário Nossa Senhora da Salete, Rua Doutor Zuquim, 1720, Santana, São Paulo. Presenças de Padre Adriano Zandoná e o missionário Orlando Júnior da Comunidade Canção Nova, que estarão autografando o CD Orações e Canções de Cura para as Mães. Adquira já o seu convite na Secretaria da Paróquia Nossa Senhora da Salete, na loja Canção Nova, Rua São Bento, número 43, no centro, ou na nossa casa de evangelização, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do metrô. Informações 33829800 ou eventossp@cançãonova.com. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia! A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Rádio América vivendo com você o tempo da Páscoa. A sua balada não é do mundo. A sua balada é Cristoteca. Time is now. Dia 23 de maio, no Espaço Victory, Rua Major Ângelo Zanchi 825, ao lado do metrô Penha. DJs residentes, Ministério Aliança de Misericórdia e Ao Cubo. Adquira já seu ingresso acessando ticketbrasil.com.br ou pelos telefones 11 984647842. Cristoteca. Time is now. Dia 23 de maio, no Espaço Victory. Não perca. 11h59. Vida consagrada. Amor de Deus ao mundo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais os consagrados se deixam conformar com Cristo, tanto mais o tornam presente e operante na história para a salvação dos homens. A fim de que sejais felizes. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde, programa Mais Saúde, iniciando agora às 12 horas, horário de Brasília. Vamos ficar essa próxima hora juntos para falar daquilo que eu mais amo na vida, que é falar de nutrição, mas não sou só eu que amo nutrição. Eu tenho um convidado que vocês adoraram quando teve uma participação, que é o professor Murilo Pereira, aquele nutricionista bárbaro que falou de vocês tudo sobre intestino. Se você perdeu, vai lá no YouTube, que tem lá, é só colocar programa Mais Saúde, Murilo Pereira, que você vai resgatar esse programa que está imperdível. Ele que é mestre em ciência dos alimentos, professor de pós-graduação em nutrição clínica funcional e esportiva funcional pela UVP, coordenador do curso de nutrição do Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília e consultor científico da Vita Avó. Murilo, muito bem-vindo novamente ao Mais Saúde. Obrigado. É um prazer estar aqui. Pode contar comigo sempre que for possível. Porque eu sei que você adora falar de nutrição, né? Então, essa é a minha vida, né? Acho que a gente escolhe isso e eu tento sempre, quanto mais levar o bem para as pessoas, melhor. Eu acho que esse é um excelente canal para a gente poder levar o bem e por que não pela alimentação, né? Porque realmente, né, Murilo, por exemplo, eu digo, atividade física é importante, claro que é, mas quando muito as pessoas conseguem fazer, assim, 3 vezes por semana, no máximo, mas comer, você tem pelo menos 3 momentos do dia em que você pode pôr saúde ou não no prato, não é verdade?
Exatamente. Você tem a opção de acertar ou errar todos os dias, várias vezes ao dia. E não só você, né? A sua saúde, mas principalmente dos seus filhos e marido, né? Então é da família que nós estamos falando. E, Murilo, hoje eu estava pensando de você dar dicas para a nossa população, porque a gente sempre promove a comida quanto mais próxima da natureza, como Deus fez, né? E quais as dicas para aquelas pessoas que ainda têm o hábito de ir ao supermercado, de comprar produtos industrializados? Podemos dar algumas dicas para essas pessoas? Claro, com certeza. Acho que a gente pode começar pelo princípio básico da vida, que é a água, e depois a gente vai partindo para as águas gaseificadas, que são um grande problema de atrapalhar uma água, né? E aí depois vamos falando dos alimentos, nutrientes, sem nenhum problema. Porque a água é o primeiro nutriente, né? Exatamente. Olha, o microfone é seu, não vou nem interromper. De agora em diante, vamos lá. Então pronto. Muito obrigado, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a minha família. Acho que mais do que ser um cientista e um pesquisador na área de nutrição, eu sou o Murilo, esposo da Hélida, pai da Melissa, pai do Mateus, filho da Dona Neide, filho do seu Olavo. Acho que são mais importantes os princípios de família. Então vamos lá. Acho que pensando em saúde, pensando em qualidade da alimentação, nós não podemos esquecer do que tem de mais importante. No meu ponto de vista, o que tem de mais importante é a água. Então, partindo do pressuposto de que Deus fez tudo certo, a água que vem de Deus é uma água que vem do céu, pura, limpa, e muitas vezes a gente acaba tendo que, pela urbanização, tratar essa água para que ela chegue nas famílias com uma quantidade de cloro. E talvez esse cloro não seja interessante ser ingerido todos os dias numa quantidade muito grande. Então, se você pode ter na sua casa um filtro de barro, daquele da vovó mesmo, aquele antigo, com filtro de vela, que ele filtra a água por uma passagem dessa água pela força gravitacional, pela força só de cima para baixo, esse filtro ele consegue retirar todo o resíduo de cloro e de outros componentes tóxicos que pode estar vindo nessa água. Então já fica aí a primeira dica, é de ter em casa um filtro desse de vela, de passagem mesmo, que ele consegue gerar uma limpeza nessa água, tirar o cloro, tirar os componentes acidificantes, que são extremamente prejudiciais à saúde, e você vai ter uma ingestão de água muito saudável. Bom, sobre alimentação e sobre essa água, eu acho que a gente não pode confundir água pura por suco, por água gaseificada, por água caracterizada com marketing de água, né? Como a gente conhece a água com H2O. E muitas vezes algumas empresas, utilizando de má fé, criam produtos chamando H2O2, por exemplo, que é muito semelhante à água, muito semelhante a H2O, mas na verdade isso é um refrigerante. E esse refrigerante tem um poder de acidificar o corpo, que gera envelhecimento precoce, gera maior formação de radicais livres, pode gerar um envelhecimento muito mais rápido, pode levar a doenças. Como ele vem gaseificado, acidificado e também com saborizantes, ele acaba interferindo muito na saúde como um todo e levando a um problema relacionado à acidez do organismo. E quanto mais ácido for um organismo, mais ele envelhece rápido, maior a formação de radicais livres, e aí isso é extremamente prejudicial. Então a gente não pode confundir água com produtos de água. E aí a gente pode pensar aí nos refrigerantes. Eu acho que não é interessante o consumo de refrigerantes. E quando a gente pensa em substituir refrigerante, normalmente a gente já pensa em substituir por suco. E pensando num apelo de saudável. E aí eu acho que não dá para confundir suco natural da fruta por suco de caixinha. Acho que quando ele recebe essa característica de aumentar a vida de prateleira, de ficar disponível no balcão lá do supermercado por 6, 5 meses, isso não pode estar remetendo à saúde. É um produto que é extremamente acidificado, e essa acidificação acaba também levando a um prejuízo na saúde de quem ingere. Então nem crianças, ninguém você deve estar utilizando esses sucos de caixinha. Eles têm tantos malefícios quanto os refrigerantes, principalmente pelos componentes conservantes que tem dentro dele, dos saborizantes. Muitas vezes ele recebe um apelo que é de uma fruta,
mas na verdade de fruta ali, propriamente dito, não tem nada. Tem uma essência da fruta, um sabor artificial e aí eu acho que não é por aí o caminho da alimentação saudável. Perfeito. A gente tem que pensar em ingestão de frutas. Acho que Deus fez tudo certo. Deus, ele colocou todos os nutrientes dentro de um fruto. E nesse fruto ele é completo e deve ser ingerido na sua integralidade, completo. Por que eu digo que Deus fez tudo certo? Porque se a gente separar somente a frutose, que é derivado da fruta, e utilizar essa frutose isolada, concentrada, você também pode prejudicar o organismo, pode induzir maior ocorrência de doença do ácido úrico, e essas doenças por elevação do ácido úrico são extremamente ruins quanto a problemas de articulação, são extremamente obesogênicas, o excesso de alimentos ricos em frutose isolada. No entanto, se a gente consumir a fruta, a gente não tem o problema, porque a gente tem o antídoto junto com a frutose, e o antídoto ali são as fibras que tem junto com a fruta. Então, se eu pensar numa laranja, todo aquele branquinho que tem na volta é para ser ingerido junto com a fruta. O bagaço é para ser ingerido junto com a fruta, e não isolar somente suco de laranja isolado. Pensando que você concentra nesse suco o conteúdo de frutose de 5 ou 6 laranjas. Então, quando você come uma fruta, ela gera saciedade, o ato de mastigar gera muito mais prazer, libera mais enzimas no organismo, faz a digestibilidade e, inclusive, gera o efeito contrário de consumir frutose isolada. Porque a frutose isolada poderia levar um pico de insulina, poderia gerar uma alteração, principalmente em pessoas diabéticas. No entanto, se come a fruta, não tem esse problema, porque na fruta você tem a frutose, mas também você tem os nutrientes e as fibras presentes nesse alimento. Então, se a gente pensar em suco de caixinha, no suco de caixinha eu tenho que tirar todo o antídoto da fruta, e fico só com o princípio ruim. E ainda adiciono água, conservante, saborizante, e aí que qualidade isso leva de vida? Quase nada. Então a gente não pode ser iludido por esses sucos de caixinha, que são melhores do que refrigerantes, porque muitas das vezes eles causam tão mal quanto. E a quantidade de açúcar adicionado, a quantidade de açúcar que se coloca em cima desse suco, ainda é muito grande. E quando na fruta, ela já vem na sua integralidade. E se eu puder dar uma dica da fruta, o ideal é que seja fruta da época. Primeiro, porque é uma fruta que tem uma intensidade de sol, uma intensidade de noite e dia, organizado para a sua maturação, para o seu amadurecimento. Então, por que algumas frutas não só em algumas épocas do ano? Porque ela depende dessa condição, da condição de sol, e de luz e não luz, né, de escuro e claridade, para que ela possa fazer fotossíntese e possa gerar uma maturação equilibrada. E essa maturação equilibrada faz com que ela gere mais saúde para quem ingere. Então, quanto mais a fruta for da época, melhor. Então, tem que comer manga na época da manga, banana. Banana tem o ano inteiro? Tem, porque muitas das vezes ela é cultivada em estufa. Então, se você for para aquela agricultura familiar, é melhor ainda adquirir frutas na feirinha, de preferência da agricultura familiar, as frutas da época, que não foram feitas em cativeiro, dentro de estufas, mas que sim recebem uma radiação solar normal do dia a dia. Acho que aí a gente parte porque é saudável. Goiaba na época da goiaba, mandioca na época da mandioca, e assim vai, cada alimento na sua época, respeitando o seu tempo. E Murilo, aí, quando a gente parte daquela orientação de consumo, vamos comer frutas da época, vamos comer alimentos da época. E principalmente, né, Murilo, te cortando um pouquinho, nós que estamos falando para o Brasil todo, da sua região, não é verdade? Exatamente, principalmente da sua região, porque se você for pegar o Nordeste tem fruta quase o ano inteiro e quase todas as frutas. Porque a incidência solar lá, ela é muito homogênea ao longo do ano. Agora, se você pegar o sul do Brasil é muito clássico, tipo, maio é época da bergamota, da laranja, é época das frutas cítricas, o verão é época da melancia. E aí, então, se puder comer melancia, na época da melancia, e assim vai. Então, quanto mais você respeitar a sua regionalidade e a sazonalidade, que é a fruta na sua época, melhor, mais saudável, mais ela vai gerar saúde.
E aí fugir dos sucos de caixinha, dos sucos que vem em embalagem Tetra Pak. Esses não geram saúde e não são melhores do que os refrigerantes. Porque eu acho que já se bateu tanto em refrigerante que não tem porque a gente ficar falando mal aqui de refrigerante, né? Isso já é um consenso brasileiro de que faz mal. Mas o problema é que as pessoas substituem muitas vezes refrigerantes por sucos de caixinha, por comodidade. Esse é o grande problema. Murilo, antes de você mudar um pouquinho do tema, eu queria que você só voltasse um pouquinho na água, em relação, por exemplo, a uma pessoa que pode comprar uma água mineral. Quais são as características que ela deve observar? Claro que nós sabemos que a embalagem conta muito, então quem pode comprar uma água vindo de uma garrafa de vidro é muito melhor do que uma garrafa de plástico. Mas quando olha dentro assim dos ingredientes, assim do que tem, ingrediente da natureza, né? O que a pessoa tem mais que observar? Porque falam muito do pH. Isso, então vamos lá. O que acontece? Na padronização da rotulagem no Brasil, as águas devem respeitar a uma legislação. E essa rotulagem baseada na legislação padronizada pela Anvisa, é obrigado que a empresa que invasa a água, quando ela é caracterizada como água mineral, que ela remeta no rótulo algumas informações da fonte, de onde vem essa água. Então, é importante você observar no rótulo qual é a fonte da água mineral e qual é o pH da água na fonte a uma temperatura de 25 graus. Porque é a temperatura de extração da água e é a forma com que a legislação manda colocar essa informação na água. Então, a água, quanto menos ácida, melhor. O padrão de acidez, ele é determinado num fator de 0 até 14. Os valores próximos a 7 são valores de neutralidade. Então, quanto mais próximo de 7, melhor o pH da água a 25 graus. Então, quanto menor o valor que tiver expresso quanto a pH, pior é essa água, mais acidificada ela é. Então, ela vai sempre estar em valores entre 6 e 7. Mas quanto mais próximo de 7, melhor. Quer dizer que ela é uma água mais alcalina e ela tem menos resíduos de compostos ácidos na sua fonte, lá na origem. E aí, se ela for envasada em garrafa de vidro, a gente foge do problema do bisfenol A, que é um componente tóxico presente nas embalagens do tipo PET, ou perestalato expandido, que é o tipo de invase no Brasil. No entanto, o ideal é que se por um acaso você compre água e essa água mineral veio de uma fonte boa e ela está na garrafa PET, o ideal é que você não deixe com exposição ao sol e não deixe dentro do carro para gerar aquele efeito tipo estufa, que aí ele pode aquecer e aí migra o componente da embalagem para o líquido. Então o ideal é que se você vai ingerir uma água dessa, seja uma água que não passou sobre uma exposição solar por muito tempo. E aí fica uma dica aqui para aquelas pessoas que possam ter distribuidoras ou que trabalhem em distribuidoras de refrigerantes e água, que se tenha muito cuidado no armazenamento desses líquidos que são envasados em garrafas de plástico, que se tenha um controle para que eles não tenham uma incidência solar sobre eles muito grande, porque isso pode fazer com que o migrante, esse componente da embalagem, vá para a água. E aí isso é muito ruim, porque quando a pessoa ingerir a água, vai ter o componente tóxico. Então, se tiver preferência de ingerir uma água armazenada na garrafa de vidro, ou aquelas vasilhames de antigamente, de barro, acho que aquilo garante uma característica de ionização, uma característica de manter uma água que é naturalmente geladinha, porque ela já tem todo um envoltório dela, que é de barro, que faz com que a água mantenha e preserve as suas qualidades. Então, se a gente puder ingerir água sempre que for em copo de cerâmica, é muito melhor. Se você tiver um copinho de cerâmica na sua casa ou um de vidro, é muito melhor que você consuma ela do que você ficar consumindo em copos plásticos. E aí, se você for pensar em ingerir água na forma de chá, que é uma excelente forma de consumo, mas que você não
armazene um chá quente dentro de uma garrafa de plástico ou dentro de um jarro de plástico, porque pode migrar esse componente para o líquido. E aí todo o benefício que você teria do chá junto com a água, ele é perdido, porque migra esse componente do plástico para o seu líquido. Então uma dica é que se você for fazer algum chá, que você preserve esse chá enquanto quente em embalagens de cerâmica ou de vidro, para que você não tenha esse componente migrando da embalagem plástica para os líquidos. Então, uma opção para substituir refrigerante em festinha de criança, fica aí uma dica, é utilizar água. Se você quiser utilizar uma água gaseificada, não tem problema, desde que seja só água e gás, mas que não tenha outros componentes. E aí você pode usar suco de uva orgânico e misturar o suco de uva orgânico numa proporção pequena, mas ele já vai ficar com uma coloração tipo de refrigerante e ele engana bem as crianças e é super saudável. Usa suco de uva orgânico com água gaseificada, gelada, e aí coloca numa jarra de vidro e serve para as crianças. Legal. Então, é uma opção saudável, uma opção que é muito agradável e que acaba tendo muita aceitabilidade pelas crianças. Uma outra opção é colocar água gelada e aí frutas cortadas, hortelã, lavadinha e tal, dentro de um vidro transparente e grande, tipo um filtro assim, só que um vidro grande e que tem uma torneirinha. E aí as crianças olham aquelas frutas dentro da água e gera uma característica de saborização natural. Laranja lima, pode cortar ali dentro, pode colocar hortelã. E a água fica muito gostosinha e as crianças acabam ingerindo bastante durante uma festinha e tal. Bom, sobre águas, gente, acredito que a gente explorou o máximo possível aí. Exatamente. Agora vamos falar de comida, né? Pronto. Então, sobre comidas, eu tenho bastante preocupação com as pessoas que têm o tempo limitado para comer. Eu acho que um dos maiores problemas na alimentação é a pessoa não dar tempo para comer. Eu acho que um dos maiores legados de famílias bem estruturadas é o fato de se fazer as refeições juntos, à mesa, e que se faça uma oração, que agradeça a Deus por esse dia, por essa alimentação, por esse alimento, por essa oportunidade de ter uma comida limpinha, saudável. Eu acho que esse momento de fazer a refeição, ele é tão importante quanto a qualidade dos alimentos, porque não adianta nada um alimento super saudável e você fazer o ato de se alimentar assistindo um programa de TV que quase sai sangue da televisão. Se fosse 4D, sairia sangue. Então, o alimento não vai fazer bem, porque você tem uma grande liberação de cortisol, e esse cortisol vai interferir no seu metabolismo corporal, atuando como uma resposta de supressão da resposta inflamatória, e ele diminui a imunidade inata, e o seu organismo fica vulnerável. Então, não vale a pena. Eu acho que fazer a refeição é um momento de agradecimento, de oração. Não é um momento de discutir as contas da casa. Não é um momento de discutir por que você atrasou num dia, por que no outro dia não pagou a conta, que a luz está atrasada. Eu acho que não é o momento durante a refeição. Acho que esse é um momento de agradecimento, um momento de observar o alimento, sentir o cheiro do alimento. Acho que isso é a primeira dica que eu deixo. Fazer as refeições à mesa. E essas refeições à mesa, eu estou falando café da manhã, almoço e jantar. Pelo menos essas 3 refeições devem ser feitas à mesa, em que se você observe, olhe aquilo que você está comendo, para que o seu corpo atinja a sensação de saciedade pela ativação do córtex gustativo, e essa ativação é mediada também pelos olhos, mas pelo bulbo olfativo, pelo odor e pela papila gustativa. Você tem 3 formas de ativar a saciedade: pelo olhar, pelo cheiro e pelo gosto. Então você precisa saber o que você está comendo. Muitas vezes você senta na frente de uma televisão, começa a comer e olhar a televisão, você não se dá conta do que está comendo, acaba comendo muito mais. Agora, quanto à qualidade do que se come, a gente tem que evitar produtos alimentícios. Eu acho que a gente tem um grande avanço nos últimos anos na nutrição, e o Guia de Alimentação Saudável do Ministério da Saúde, publicado em 2015, ele traz as melhores dicas possíveis.
E aí ele traz que devemos evitar alimentos ultraprocessados. Imagina você comer um embutido. É uma tripa com um cadáver dentro dela. Ai, que horror! E como que aquilo vai ficar vermelhinho? Como que ele ficou branquinho? Às custas de que esse cadáver dentro de uma tripa está palatável? Verdade. Às custas de quê? Às custas de muito conservante, às custas de muito sódio, às custas de muito nitrito e nitrato, que são componentes precursores cancerígenos, que interagem com as nossas aminas e formam um composto chamado nitrosamina, e as nitrosaminas são comprovadamente cancerígenas. Então a gente tem que evitar alimentos ultraprocessados. Por mais que eles tenham um apelo de saudável, como light, reduzido de gordura, reduzido de sódio, notem que eles colocam reduzido de. Isso quer dizer que tinha tanto que teve que diminuir. Ou seja, de tanto que tinha, agora reduziu 30%, mas ainda tem 70%. Verdade. Então, é um embutido que talvez não valha a pena. E aí, se a gente for pensar em um ovo caipira, é excelente, é fantástico, um ovo de uma galinhazinha que comeu o milhinho, que comeu o pastinho, que é muito mais saudável. Nós temos dados em artigos publicados no Brasil de que leites de vacas ordenhadas no inverno é muito pior do que leite de vaca ordenhada no verão. Porque no verão é natural ela pastar, e a pastagem faz com que ela produza um leite menos prejudicial. Agora, uma vaca que é alimentada com ração, com silagem, ela acaba excretando pela glândula mamária os compostos tóxicos. Aí o leite de uma vaca ordenhada no inverno, por exemplo, tem mais componentes tóxicos, como micotoxinas. E olha como a gente tem que respeitar a sazonalidade, tem que respeitar o momento, que é a época. O ovinho que veio de uma galinha, que está lá no seu momento de postura, e não fazer com que elas fiquem tendo postura 24 horas durante 365 dias do ano, que é o que se faz nas granjas para gerar somente ovo industrializado. A galinha caipira não, ela produz o ovo naquele momento dela. E aí depois ela fica sem ter o seu hábito de postura, porque ela come o que é normal para aquele momento, para produzir aquele ovinho. Então ele é muito mais saudável. Então a dica é evitar alimentos ultraprocessados, alimentos que têm longo prazo de validade. Acho que isso é importante observar. Quanto maior a vida de um alimento, menor a vida de quem come. Estamos apresentando Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Deus não entra na sua vida sem você pedir, sem você querer, sem você pelo menos abrir o seu coração. Não pense que Deus vai forçar a barra. Não pense que algum dia, alguma vez, Deus usou dessa pedagogia com você, sem pedir a sua permissão e entrando no seu coração. Não, não. Ele precisou de uma lágrima sua descendo. Ele precisou de um sorriso seu abrindo. Ele precisou de um joelho seu se dobrando. Ele precisou de uma mão sua sendo estendida. Ele precisou de uma palavra que da sua boca saiu com o sentido socorro. Ele precisou disso, porque ele viu nisso uma porta, uma brecha, mesmo que pequenininha. Tão rápido aquela brecha que você abriu e de repente se arrependeu e fechou. Mas foi o suficiente para entrar. Você conferiu PHN com Dunga. Na Rádio América você encontra mais vida. Eu escuto a Rádio América porque ela nos mantém em contato com Deus. Mais oração. A Rádio América é a igreja na minha casa. Mais formação. Um presente de Deus, porque fala de Deus o dia todo. E mais fé. E graças a Deus tenho recebido muitas graças. Rádio América fazendo a diferença. Acesse america.cançãonova.com. Rádio América, mais vida no seu rádio. A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova, dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3 da tarde, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações 3382-9800. 3382-9800.
No dia 25 de maio de 1980, um novo jeito de fazer rádio entrava no ar. Uma importante graça de Deus na vida de tantos ouvintes completa 35 anos. Parabéns, Rádio Canção Nova. 8ª Festa de Nossa Senhora do Líbano. Venha participar da tradicional Festa de Nossa Senhora do Líbano, dias 16 e 17 de maio, iniciando com a Santa Missa no sábado, a partir das 4 da tarde, e no domingo, às 11h30 da manhã. Shows culturais, arte, dança, música ao vivo e a culinária típica libanesa. Na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô, entrada franca. Informações 11 5072 7566. Festa de Nossa Senhora do Líbano, o encontro com a cultura libanesa em São Paulo. Curta lazer, cultura e entretenimento em São Paulo e região. Fique por dentro. Fique por dentro. A agenda cultural para preencher o seu dia a dia. América. 12h27. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação, dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente para uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Essa é uma frase que eu tento levar para todas as minhas aulas. Quanto maior a vida de um alimento, menor a de quem come. E aí quando você vai atender um paciente no consultório, ele diz: ai, doutor, eu não compro fruta porque fruta estraga. Aí a minha resposta para ele é: estraga porque você não come. Porque se você comesse, não ia estragar nunca. Verdade. Então só estraga porque você não come. E a gente tem que parar com aquela característica americanizada de se fazer estoque para uma guerra. Porque as pessoas fazem compra para o mês inteiro. E não há como comprar somente alimento saudável fazendo compra para o ano inteiro. Então a dica para se alimentar bem é fazer compra para 2, 3 dias. Quando você tem criança em casa, eu tenho certeza absoluta que você vai 3 a 4 vezes à feira para fazer compras para as crianças. Mas parece que quando elas vão aumentando a idade, você vai se preocupando menos com a qualidade de vida delas. E também com a sua. Eu sei porque eu tenho criança em casa. E a nossa preocupação em estar oferecendo a fruta da época, de estar oferecendo o alimento saudável. Eu acabo agora de alimentar a Melissa com uma bananinha da época. Ela acabou de comer uma banana, um ovinho caipira. Por quê? Porque eu estou preocupado com a alimentação dela. E eu comi o quê? Bom, eu acabei comendo junto com a Melissa. E isso é muito saudável. Agora, porque eu dou o exemplo de comer. E aí ela não estava comendo ovo na hora que eu estava dando refeição para ela. Só que aí eu comi um pedacinho de ovo. Ela acha, o papai comeu, eu também vou comer. E aí ela comeu também. Então acho que dar o exemplo, ter coisas em casa, alimentos saudáveis. E aí se a gente for pensar nos alimentos que não são saudáveis, eu poderia elencar aqui 10. E dentre os 10 piores no ranking, no meu ponto de vista, nada é pior do que biscoito recheado. Biscoito recheado, no meu ponto de vista, é o pior alimento comercializado no Brasil. Nele nós temos grande quantidade de gordura saturada, uma gordura caracterizada como gordura trans ou gordura vegetal hidrogenada, que é o que compõe aquele recheinho. No recheio nós temos saborizantes, odorizantes, corantes, conservantes. Aliado a isso nós temos trigo. E o trigo no Brasil remete a um problema, no meu ponto de vista, muito grande, que é a adição de ferro na forma de sulfato ferroso, que faz com que tenha um maior crescimento bacteriano de bactérias ruins no trato gastrointestinal dessas crianças que acabam consumindo isso. Além disso, tem glutamato monossódico, que aumenta o tempo de despolarização do canal iônico de sódio, aumentando a percepção de sabor e viciando as crianças nesse alimento. Além disso, nós temos uma grande quantidade de açúcar, e esse açúcar adicionado ali gera um pico de insulina, uma alteração na glicemia sanguínea das crianças.
E é tão ruim e tão prejudicial que a legislação brasileira, RDC número 360, associada à RDC número 359, da Anvisa, determinam a quantidade de consumo de um biscoito recheado. E todos os rótulos desse alimento vem descrito lá que a quantidade para consumo é de um biscoito, no máximo 2, dependendo da marca. Em média, 1,5 biscoito. E aí você pensa, qual é a criança que come 1,5 biscoito? E essa rotulagem é para um homem de 1,70 m, 70 quilos. E está escrito ainda na embalagem que é para uma dieta de 2.000 quilocalorias ou 8.400 quilojoules. Então eles estão pensando numa alimentação para um homem que come 2.000 quilocalorias e não para uma criança. E mesmo assim, para um homem adulto, ele deve comer 1,5 biscoito. E qual é a criança que come 1,5 biscoito? A menor embalagem que existe no mercado brasileiro tem 4 biscoitos. Ou seja, você já está 300% a mais do que é indicado para o consumo. Em um dia. E aí esse é o principal alimento prejudicial. E aí você poderia substituir pelo quê? Pode substituir por uma banana, por uma ameixa, por um pêssego, por uma manga. Pode substituir por uma fruta. É muito mais saudável, por cenourinha, a cenoura cortadinha na forma de palitinho, por maçã, por pera. Olha quantas opções a gente tem para substituir um biscoito recheado. Pode substituir por biscoito de polvilho. Esse biscoitinho de polvilho feito em casa, aqui em Brasília chama de peta. Eu não sei como chama em São Paulo, acho que chama rosquinha paulista. Não sei também. Biscoitinho de polvilho. Tem uma opção, você não pode mas meu filho não pode ver que ele quer. Então, esse é o grande erro. A criança não tem querer. E ainda nesse ranking dos 10 piores, primeiro biscoito, depois nós temos os refrigerantes, que é uma forma extremamente ruim de consumo de água, né? É uma água que vem na forma adicionada de ácido, tanto é que a acidez do refrigerante é 2,5, e aí quanto menor o número pior. Então ele tem uma acidez extremamente prejudicial, e essa acidificação faz com que o produto tenha uma característica muito ruim do ponto de vista de desmineralização óssea. O corpo tem que tirar cálcio do osso para recompor o pH do sangue, que não pode sair de em torno de 7, de 6,8 a 7,2. E como o refrigerante tem uma acidez muito grande, ele acaba ativando a desmineralização. Então, para quem tem osteoporose, é muito pior ingerir refrigerante. Para quem tem característica de desmineralização, que já está com uma osteopenia, já está com uma dificuldade de calcificação, tomar refrigerante é o que há de pior. Além disso, a quantidade de açúcar que tem dentro desse produto é absurda. Nem me fale. E essa quantidade absurda de refrigerante, aí mais uma vez eu levo a um problema no Brasil, que é a rotulagem nutricional. Exatamente. Se a gente for pensar num refrigerante de 2 litros, vem na embalagem dizendo que a porção indicada para o consumo é no máximo 200 ml. Agora, se você for para uma latinha que tem 350 ml, a legislação diz que você pode rotular que a porção indicada para o consumo é de uma lata. Pois é. Olha que absurdo. Não tem coerência, né, Murilo? Que incoerência. Incoerente. E ainda assim, eu digo que talvez o consumo deveria ser de, no máximo, 2 ml. Que a gente tem que tomar de seringa, de tão ruim que é. Nossa Senhora. Então, Murilo. Eu acho que não vale a pena esse tipo de alimento. Por concordo mais que plenamente. A criança peça, não vale a pena. Pois é, Murilo. Inclusive no próximo bloco, eu gostaria muito que você abordasse em relação, porque o que a gente encontra muito hoje no consultório são mães reféns dessas crianças. Vamos abordar um pouquinho isso no próximo bloco, porque você que tem criança, você sabe muito bem, você tem essa experiência. Nós vamos rapidinho, eu sei que está todo mundo adorando a pauta, nós vamos rapidinho para o nosso intervalo, mas voltamos já já. Com esse que é o programa Mais Saúde, entrevistando Murilo Pereira, que eu sei que vocês adoram, mas já já ele volta conosco. Programa Mais Saúde retornando com o professor Murilo Pereira, que está aqui elencando os 10 piores alimentos, né, Murilo? Você colocou o primeiro biscoito recheado, que eu odeio, e o segundo, refrigerantes, inclusive essas incoerências, como você mostrou, né? Vamos continuar agora. Vamos continuar. Eu falei sobre as mães que eu tenho visto no consultório,
consultório reféns dos filhos. Isso me dá uma irritação tão profunda, porque eu passei por uma experiência incrível outro dia. Uma criança, porque eu tenho uma padaria do lado do meu consultório, e eu cheguei para a criança e falei assim, vamos tomar um suco de melancia. Aí a mãe se antecipou e disse assim, ele não gosta. Mas a criança não tinha feito esse comentário. E eu falei, não, mas vamos tomar todo mundo junto. Quem não gostava era ela. Não era a criança que tomou adorando, porque eu mando bater, inclusive, com a semente, e põe um pouquinho de canela. Fica uma delícia, né? Diminui o índice glicêmico. Mas aí, como é que é isso, essas crianças? Como é que você tem visto isso também no consultório, Murilo? Pronto. Então, eu acho que o maior exercício da educação nutricional, e como vocês sabem, né, eu sou coordenador do curso de nutrição, a minha disciplina de educação nutricional aqui no curso de nutrição, ela tem uma carga horária muito maior do que a carga horária de cálculo e análise de dieta. Eu acho que o que mais a gente tem que fazer é educar nutricionalmente. E essa educação nutricional, a forma de educar criança, ela parte por educar a mãe. Isso. Eu acho que é muito mais difícil desmamar a mãe do que desmamar o filho. Tem razão. Porque a mãe acha que se a criança não tomar o leitinho, se a criança não tomar isso, se a criança... ela não vive. Verdade. Quando esse é um problema dela. Perfeito. E então, esse exercício, eu tenho algumas dicas, e inclusive eu tenho uma pediatra, nossa pediatra da família aqui, que é a Luciane Galdino, que aliás, uma referência aqui em Brasília, ela me deu uma dica quando a Melissa começar a interagir com outras crianças, que agora está chegando a fase, com 2 anos de idade, que as outras começam a tomar refrigerante na frente dela. E ela me deu uma opção. Ela disse, Murilo, com o Matheus, que é o nome do filho dela, eu fiz da seguinte forma. O Matheus, a primeira vez que ele quis tomar refrigerante, ele chorou tanto. Foi dentro de uma praça de alimentação de um shopping e uma fiasqueira. E aí eu peguei 8 sachêzinhos de sal, ela pegou 8 gramas de sal e colocou antes no copo. Depois colocou o refrigerante. E aí deu pra ele experimentar. Quando ele botou na boca, ele tinha 2 anos de idade. Ele começou a cuspir e falou, ai mãe, horrível, não sei como. Pronto, desde então, ele nunca mais quis botar na boca. Eu adorei a ideia e provavelmente eu venho exercitar isso com a minha filha. Depois eu conto. E depois eu conto a história. Porque ele é tão ruim que o corpo rejeita essa grande quantidade de sal com a grande quantidade de corante caramelo 4, que é extremamente cancerígeno, veiculado com refrigerante à base de cola. Não, e detalhe, Murilo, que você mostrou isso numa aula que eu caí para trás, que nos Estados Unidos, onde é a matriz dessa indústria, né, desse refrigerante, esse corante é muito menor. Exatamente. A quantidade por porção na Califórnia é de 4. No Brasil é de 437. Gente, não tem uma coisa errada aí, Murilo? Né? Tem, né? Acho que existe um grande problema, que é o entrave econômico, né? Que infelizmente as nossas legislações têm um fim econômico também. Mas e vem cá, escuta, depois você me dá a dica dessa pediatra, que eu acho que nós vamos entrevistar aqui no Mais Saúde, que ela deve ter um monte de dica bacana, né? Tem, a Luciane é fantástica. Tá bom. Inclusive ela tem algumas ideias de introdução alimentar, que depois a gente pode discutir aqui. Vamos. Bom, mas então voltando aos nossos 10 piores, né? Eu acho que quando falo de refrigerante, eu tenho que dar opções de substituição. Claro. Então uma excelente substituição é suco de melancia com couve, ele dá uma característica de marrom, aí pode lembrar esses refrigerantes à base de cola, e tem uma característica extremamente saudável. Se você colocar lasquinhas de gengibre junto com couve e melancia, uma água bem gelada, nossa senhora, é fantástico. Delícia. Não precisa adicionar açúcar, porque ele já é naturalmente doce, por causa do açúcar do refrigerante, da melancia, que lembra o refrigerante, mas na verdade não é um refrigerante. Então, fica aí uma opção, esse suco de melancia com couve, que eu acho que é um dos melhores e é o que a Melissa mais gosta, pelo menos aqui em casa faz um sucesso enorme. Bom, e aí então, elencando os próximos, eu acho que a gente teria aí o sorvete. O sorvete, ele é um dos piores alimentos, ele tem um tipo de gordura para emulsificar e para segurar o açúcar. E esse emulsificante, em 2015, com uma publicação de uma revista de alto fator de impacto no mundo, que é uma revista da Nature, saiu uma publicação lá em que a imagem que remete o mundo sobre o problema
é um sorvete pegando fogo. Uau. Ou seja, estamos aí com um grande problema, que é os emulsificantes alterando a microbiota intestinal e causando síndrome metabólica e obesidade. E esse é um problema grave no Brasil, que é o consumo excessivo de gordura emulsificada. E aí eu estou elencando aqui o problema como o sorvete, mas gostaria que todos aí pensassem nas gorduras emulsificadas, que é onde tem gordura, mas tem uma característica, uma palatabilidade, não de gordura. Uma sensação do gosto de coisa doce. Então, quando eu tenho doce junto com gordura, essa emulsificação, aí poderia pensar, eu já falei do biscoito recheado, mas aqueles biscoitinhos tipo, vou ser obrigado a falar de uma marca aqui, mas chama biscoitinho tipo Passatempo, que é um biscoitinho que é amanteigado. Esses amanteigados também têm essa homogeneização, esse tipo de gordura homogeneizada. Certo. E aí, então, o sorvete fica como terceiro no ranking dos piores pelo componente chamado emulsificante. E esse emulsificante causando obesidade. E aí agora, não adianta só eu falar o que é ruim. Não, claro. O que é bom. Mas, e aí, Murilo... como substituir? Aí a dica é, pegue uma banana, corte ela em rodelinha e congele. Pegue o abacate, separe ele com colheradas e congele. Congela manga, congela abacaxi, congela várias frutas, morango orgânico, corta ele bem pequenininho, já guarda congelado pequenininho. E aí você tem que ter na sua casa um bom liquidificador ou um processador. E aí você pega todas essas frutas, e aí a minha sugestão primeira é uma junção de banana, abacaxi e manga. Uau. Você pega esses 3 e liquidifica. Pode substituir também a manga por morango. Abacaxi, morango e banana. E aí você liquidifica isso. Ao liquidificar, ele vai ficar já com uma característica de sorvete. E ele já fica com uma consistência parecida com a consistência de sorvete. Se você quiser adicionar um pouquinho de leite de coco, ele dá uma característica muito saudável. Se você quiser colocar um pedacinho de coco para liquidificar junto também, pode liquidificar junto. Delícia. E aí, se você precisar adoçar, aqui em casa a gente não adoça, mas se precisar adoçar, você pode usar um pouquinho de açúcar demerara, pode usar um pouquinho de açúcar mascavo, pode usar um pouquinho de melado, talvez, mas bem pouquinho. E aí você tem uma característica de adocificação, sem usar adoçante, sem usar esses componentes que são extremamente prejudiciais à saúde. E aí você tem uma característica de sorvete, a única coisa que você precisa fazer é voltar com esse liquidificado para o freezer. Certo. Aí você volta com ele para o freezer, depois de 20 minutos você já pode consumir. Uau! Uma outra sugestão é abacate, cacau orgânico, e aí você liquidifica abacate com cacau orgânico e põe na geladeira. Abacate com cacau orgânico batido junto, você pode adicionar daí também 2 colheres de açúcar demerara ou de açúcar mascavo, bate tudo isso e volta para a geladeira. Você vai ter uma característica de sorvete de chocolate. Tá certo. Ô Murilo, eu lembrei, no intervalo a gente estava conversando de uma pergunta que eu queria te fazer, né? E quando você falou do sorvete, eu lembrei, mas eu quero fazer 2 perguntas para você. Antes de você terminar o assunto do sorvete, eu queria que você falasse um pouco do agave, que é pura frutose, né? E que tem muita gente que às vezes prefere do que um açúcar demerara até. Mas antes disso, só para não deixar de falar, e você depois em seguida responde, por exemplo, quais são as outras formas de estarem escritas nos ingredientes as gorduras que não são do bem? Porque muitas vezes a pessoa lê, mas isso é 0% de gordura trans, mas nós sabemos que é porque tem uma fração muito pequena por porção e que a legislação permite que se escreva 0. Mas tem, assim, algumas dicas que a gente pode levar em consideração de que são os ingredientes que a gente vai ficar sabendo que aquela gordura não é do bem, não é? Isso, então. Só remetendo aí já a essa permissão da legislação em rotular 0, na verdade a gente tem que pensar que sempre ele está rotulado para a porção indicada para o consumo. Isso. E normalmente a porção indicada para o consumo, ela não condiz com a embalagem que o alimento é comercializado. Exato.
Então, assim, alimentos que têm uma unidade na rotulagem nutricional, você pode acreditar naquele valor que está ali, porque ele é para aquela unidade. Agora, quando ele não tem unidade, ele tem uma xícara, por exemplo, biscoito salgado, biscoitinho chips, ele vem com uma xícara. Eu nunca vi alguém comendo salgadinho em xícara, mas diz que a quantidade para comer lá é uma xícara. E aí, uma embalagem dá 5 xícaras. Uau. E aí a pessoa come uma embalagem toda, né? Esse é o grande problema. E na legislação, como você mencionou, sempre que o valor de gordura trans é inferior a 0,2, na porção indicada para o consumo, a legislação permite colocar como 0. No entanto, é na porção indicada para o consumo que tem menos do que 0,2. Isso não quer dizer que ele tem 0 no produto, isso quer dizer que ele tem 0 na porção indicada para o consumo. E numa das vezes, a porção indicada para o consumo é irrisória, como é o caso do biscoito recheado. A porção indicada para o consumo é 1 biscoito e 1/4. Exatamente. Bom, então, sobre as gorduras e sobre os componentes que vêm escondidos, ocultos na legislação, e aí a gente tem aqueles conservantes, e aí gostaria de levantar aqui o problema do excesso de uso de sorbato de potássio, sorbato de sódio e todos os ingredientes que vierem precedidos da letra E. Ele vem E e um número, E200 alguma coisa, E100 e alguma coisa, E046. Eles são edulcorantes, emulsificantes ou conservantes alimentares. E aí, sempre que tem uma letra E seguida de um número, ele é algum aditivo alimentar. Poderíamos resumir com aditivos alimentares. E quanto menor o consumo de aditivo alimentar, maior a saúde da população. Isso. Bom, então, quanto às gorduras, existe também uma substituição hoje da gordura trans por um óleo de palma, e que talvez também não vale a pena e não seja muito saudável. A esterificação dele faz com que ele não seja reconhecido pelo organismo. Tem estudos mostrando até característica carcinogênica. Então, talvez também não vale a pena, que é um óleo de couza, que eles chamam. Bom, então, voltando aí aos 10 alimentos... O sorvete e a gente estava falando do agave. Então, o agave e a frutose, né? Eu acho que não vale a pena você ter um grande consumo de frutose como forma de adoçante. Ele não tem uma boa permeabilidade intestinal, ele acaba lesando células intestinais, inibe um componente intestinal chamado P-glicoproteína, gera uma alteração da microbiota intestinal, induzindo síndrome metabólica. O excesso de frutose altera a permeabilidade intestinal, porque ele fica gerando uma pequena agressão e diminui umas ligações chamadas de tight junction, permitindo uma passagem paracelular de compostos, que não é uma passagem por dentro da célula, e isso faz com que o organismo tenha uma alteração reconhecida como alteração de permeabilidade, porque esse componente, a frutose, acaba ficando como se fosse um bandido derrubando uma cerca. Aí o bandido vai, derruba a cerca, e depois todo mundo que está do lado de fora do terreno consegue entrar, e aí isso gera um problema chamado endotoxemia metabólica. Então, no meu ponto de vista, não vale a substituição de glicose por frutose. Eu ainda acho mais saudável ingerir açúcar em pequena quantidade, um açúcar saudável, do que trocar isso por frutose. Perfeito, é o meu ponto Murilo. de vista, né? Perfeito. Agora vamos continuar elencando os grandes vilões, na sua opinião, que concordo plenamente. Então vamos lá. Já falamos de biscoito recheado, refrigerante, sorvetes. Aí eu acho que o quarto vilão são os salgadinhos. Esses salgadinhos ditos como salgadinhos saudáveis, e aí eu tô falando de salgadinhos padrão, tipo Elma Chips, porque alguns produtos no Brasil a gente é obrigado a citar algumas marcas, porque eles caracterizaram toda uma geração, né? Como o Omo, agora a gente já consegue falar sabão em pó, mas antigamente a gente já falava Omo, né? Que nem o Danone, né? Antigamente o primeiro iogurte foi o Danone, então todo mundo chamava de Danone, né? Exatamente, como cerveja é chamado de Brahma no Rio de Janeiro. É verdade. Então, esses salgadinhos tipo salgadinhos da Elma Chips, eles são grandes vilões, por quê? Porque eles induzem um consumo excessivo, são ricos em gorduras, riquíssimos em sódio e são riquíssimos em conservantes também, saborizantes. Eles pegam trigo e transformam em sabor picanha. Como isso? Às custas de quê? Às custas de que você põe na boca um biscoitinho de trigo e tem sabor de picanha. Você se sente dentro de uma churrascaria quando você morde aquilo. Então,
Eu acho que esse é o grande problema. Esse é o enganar o cérebro. Imagina um cérebro ser sinalizado por uma ingestão de proteína e cai no intestino naquele momento carboidrato. É verdade, mal então confusão. Você induz a produção de enzimas proteolíticas quando naquele momento caem carboidratos. E aí a digestão e todo o mecanismo absortivo e digestivo é comprometido. Então, no meu ponto de vista, eles são os piores. E aí você tem como substituir? Tem. Você pode fazer lasquinhas de abóbora, lasquinhas de batata doce, lasquinhas de batata e colocar no forno. Você tem uma excelente opção de crocância, de sabor com alimento. Exato. E aí você só tem que deixar a porta entreaberta, 180 graus, pelo menos 40 minutos. Perfeito. Aí você vai gerar uma desidratação lenta, ele não vai queimar, não vai formar acroleína, não vai formar um componente ruim, não vai gerar uma reação chamada reação de Maillard, que é uma reação de caramelização. Então a batata não vai ficar caramelizada, ela vai somente desidratar. Aí a dica é temperatura menor no forno, porta entreaberta e longo tempo. E aí ele gera uma desidratação e você fica com um tubérculo, uma raiz crocante, saudável, e aí você pode colocar um salzinho, mas aí utiliza o sal rosa, sal do Himalaia, que é barato do ponto de vista do tempo que ele dura na sua casa. Quando você for comprar, ele vai dizer, custa R$12, o outro custa 1. Então você não tem que usar o padrão de referência, o preço normal que você paga no sal. Até porque você comprou 1 quilo de sal pro ano inteiro. Então você não tem que economizar na mixaria. Isso. Tá? Então essa é a dica que eu dou pro meu paciente. Use um sal extremamente mais saudável, que é o sal rosa. Isso. Que vai sair muito barato no contexto da família. E aí fica a dica aí de substituir esses salgadinhos por tubérculos desidratados. Bárbara dica. Pronto. Então aí falamos de 4 já, né? Vamos pro 5º. No meu ponto de vista, o 5º é o pão de trigo. Amém, que bom, pode falar. Como geral. E aí eu acho que não é o pão. Na minha época de formação, indicávamos ao paciente comer pão sem miolo. Tipo assim, vamos tirar o que tem de pior, que é o trigo, e vamos comer só a casca, que é onde tem a formação de Maillard, a caramelização e o problema cancerígeno. Exato. Então assim, tirava o que no ponto de vista causava mal e ficava com o que ainda causa mal. Então assim, eu não consigo ver benefício nesse alimento. Ele é um alimento com um carboidrato na forma vazia, né? Que ele já vem todo sem as vitaminas e minerais. É um carboidrato que no Brasil, de acordo com uma legislação publicado em 2002, ele é obrigado a ser adicionado de ferro e ácido fólico, e aí, no meu ponto de vista, é o maior problema desse alimento, porque por fato de ser adicionado com ferro e ácido fólico, aumenta o crescimento de bactérias gram-negativas no intestino, aumentando a ruptura de tight junction, permitindo uma passagem paracelular de um filamento proteico que vem do trigo e que é extremamente semelhante ao filamento proteico da nossa tireoide, e cada dia mais aumenta o número de tiroidite Hashimoto em função do consumo excessivo do pãozinho de cada dia. Então, esse, no meu ponto de vista, é o 5º alimento considerado como ruim, e não por ser o pãozinho, mas sim por ter componentes presentes dentro dele que não são saudáveis. Murilo, e esses componentes que estão presentes dele que não são saudáveis, eu tentei explicar de uma forma bastante simples, mas não há como simplificar algo que é extremamente técnico, né? Exatamente. Agora, Murilo, pelo que eu tô vendo aqui, o nosso tempo já tá quase lá, não tá? Então, eu vou te convidar o seguinte, eu vou te convidar pra gente encerrar o programa de hoje, que nós temos 3 minutinhos, mas no próximo programa, eu gostaria muito que você terminasse de elencar, porque eu estou curiosíssima e os nossos ouvintes também. Murilo, como agradecer a sua disponibilidade por falar tantas coisas gostosas, assim, de forma... Porque gostosas são as dicas que você está dando de substituição, que é o que você falou, não adianta a gente só proibir, a gente tem que dar uma sugestão de consumo e de consumo saudável. Queria agradecer demais você e deixar, assim, os últimos momentos para você se despedir e deixar as suas últimas considerações. Pronto, vamos lá. Então, primeiro agradecer, né? Acho que só falta agora finalizar, então, com a dica de substituição do pão. Isso. Acho que se a gente for para o Nordeste, e quem estiver me ouvindo no Nordeste pode confirmar o que eu estou falando, é muito comum ter o hábito de comer batata, mandioca, inhame, cará, no café da manhã. Então aí fica a grande dica, não substitua pão por pão, substitua pão por raiz, porque a raiz vem da terra, a raiz vem de Deus, a raiz vem
da natureza. E eu acho que essa extração das raízes, e nós precisamos levar o maior consumo de raízes no Brasil. As raízes são extremamente saudáveis. E é que você possa comer uma mandioca cozida, que você possa comer uma batata doce assada ou batata doce cozida no seu café da manhã. E a dica é, se você vai comer uma batata doce cozida ou assada, que você possa usar ainda uma manteiguinha. E como é essa manteiga? Azeite de oliva, pode utilizar cebolinha desidratada, alecrim, pode usar qualquer condimento que você queira, coloque no freezer. Ao consumo, tira do freezer e ela vai estar numa característica tipo manteiga. E você pode passar em cima dessa batata doce. Aí você vai comer o seu pãozinho com manteiga, trocado por raiz e uma manteiguinha de azeite de oliva. Fantástico. Murilo, obrigada, querido. Por nada, agradeço também a oportunidade de estar aqui levando meu conhecimento, agradeço a Gisela, agradeço a todos que estão ouvindo, obrigado Deus, obrigado a todos e fiquem com Deus também. Amém e até o próximo Mais Saúde. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Servir ao outro. A gente não pergunta mais ao outro. E aí, como você vai? Tudo bem? A gente pergunta assim, e aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Morrendo de medo, né? Que a pessoa diga, não tô bem não. Aí você vai ter que escutar. Aí você, tá, legal. E não é porque tá com muita fazer xixi não, que eu tô falando assim, parece que tá apertado aqui no banheiro. Não é porque tem muita coisa pra fazer e eu não tenho tempo pra escutar você não. Entende? Então a gente não fala mais nos olhos das pessoas. E aí, tá tudo bem? Porque a gente morre de medo que a pessoa diga assim, preciso de ajuda. Porque você não tem tempo para ajudar ninguém. Vai que a pessoa diga, tô mal, me ajuda. Você, ai meu Deus, e agora? Agora eu vou ter que parar. Agora eu tô lascado. Então, fala. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. Na Rádio América você fica por dentro do que acontece na igreja em todo o mundo. No cenário religioso, este é o ano da vida consagrada. Papa Francisco visitará os Estados Unidos e França. 2015, ano do Sínodo para as Famílias. Notícia, formação. Papa Francisco retomou nesta quarta-feira a tradicional audiência geral. Reportagens especiais e transmissões ao vivo. Só pra você. Rádio América, mais informação no seu rádio. Olá, eu sou o Márcio Todeschini e aprendi com a Canção Nova a viver um dia de cada vez, crendo sempre, com muita fé, na fidelidade de Deus, na sua divina providência. Por isso, faço parte desta família. Ligue 12 31 86 2600 ou acesse clube.cançãonova.com. O pecado morreu na cruz com a morte de Jesus. Quem se aproxima de Jesus, cansado, prostrado, abatido, pode ter nele a sua esperança. Celebre esta vitória. Feliz Páscoa! 8ª Festa de Nossa Senhora do Líbano. Venha participar da tradicional Festa de Nossa Senhora do Líbano, dias 16 e 17 de maio, iniciando com a Santa Missa no sábado, a partir das 4 da tarde, e no domingo, às 11h30 da manhã. Shows culturais, arte, dança, música ao vivo e a culinária típica libanesa. Na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô, entrada franca. Informações 11 5072 7566. Festa de Nossa Senhora do Líbano, um encontro com a cultura libanesa em São Paulo. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. América. 12h59. A missão principal da igreja é evangelizar, levar a boa nova a todos. Ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Os religiosos são testemunhas concretas da beleza e da bondade do cristianismo e do evangelho. São chamados a seguir o Senhor de modo integral. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Escutai a minha voz, segui sempre o caminho que eu vos indicar. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América.
Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Meu Pai eterno, vem me ajudar com o teu poder para me curar. Meu Pai eterno, vem me ajudar. Abrir ao Espírito Santo. A partir de agora, partilha e vida no programa Deus Proverá. Uma conversa descontraída com a família Canção Nova. O dia a dia dessa obra de evangelização você confere agora. Deus Proverá. Indica que nós estamos entrando ao vivo na sua casa, pelo seu celular, pela internet, no seu trabalho, no seu dia a dia. É a Canção Nova, a Rádio Canção Nova, espalhando o amor de Deus pelo ar. Seja bem-vindo à nossa programação, que é evangelizadora, e ao nosso programa Deus Proverá de hoje. Nós temos muitos assuntos para tratar com você, falando da Canção Nova, falando da nossa missão, falando da nossa evangelização. Eu não faço esse programa sozinha, eu já quero agradecer ao Carlinhos, que está aqui conosco, a Luísa, que faz a produção desse programa, e já cumprimentar aqui entre nós a Shirley, que cuida das nossas mídias sociais e sempre nos aponta qual é a forma de interagir com o nosso programa e concorrer aos presentes da Canção Nova. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Letícia. Boa tarde você na sintonia pela Rede Canção Nova de Rádio, por todo o nosso Brasil e além Brasil. Você que acompanha com o aparelho de rádio, você pela internet, enfim, da forma como você estiver sintonizado agora na Canção Nova. Uma excelente tarde para você. Deus Proverá está no ar, como a Letícia já iniciou aí o programa. E eu já estou aqui nas mídias sociais esperando por você. Através do nosso Twitter, @RádioCNAM. Também no Facebook, facebook.com/Rádio Canção Nova. Pelo telefone também você pode participar com a gente. Telefone direto aqui do estúdio. Você fala com a Luísa no número 12 3186 2046. E olha só, Letícia, nesse mês de maio é o mês de aniversário da Rádio Canção Nova. Sim. Então nós estamos em festa, nós aqui da rádio, todo o povo de Deus também celebrando com a gente, né, os 35 anos da Rádio Canção Nova. Então aqui no programa Deus Proverá, a gente quer perguntar para você aí a sua declaração de amor para com a Rádio Canção Nova. Então que nessa tarde de quinta-feira você faz aí a sua declaração de amor para com a Rádio Canção Nova e, claro, concorre a brindes aqui no nosso programa, valendo o CD do Monsenhor Jonas Abib e Filhos, Feito Tudo para Todos, neste DVD belíssimo com as canções do Padre Jonas, e mais o CD do Tony Alisson, Soberano. Então, 2 pessoas, 2 ganhadores hoje. Aquele que fizer a declaração de amor aí tá valendo. A gente não vai ver se é bonita, se é, não é nada disso. A sua participação, que venha do coração, isso, né? Importa do coração, e a sua participação já tá valendo. Então, tá valendo a partir de agora, hein? Tô te esperando. Gostei, tá bem romântico esse programa hoje. Quero cumprimentar aqui entre nós também, vivendo as 8º do seu aniversário, a nossa chique, viu? A nossa querida Marilena. Um beijo, bem-vinda. Ela já é uma voz conhecida, mas é sempre bom a gente conversar com ela novamente. Mari. Boa tarde, Letícia, boa tarde, Shirley, Carlinhos, Luísa, todos da Rádio Canção Nova. Eu tô realmente comemorando ainda, eu tô nas 8º. Acabei de receber um abraço de um dos nossos sacerdotes da comunidade e falou: ó, Mari, aqui a gente tem que comemorar 8 dias, porque somos muitos irmãos e cada
e cada um dos irmãos festeja bem o seu aniversário. Então eu quero agradecer a todas as orações e dizer que eu estou aqui hoje mais uma vez para falar da experiência da Canção Nova, para falar do projeto Dai-me Almas, para falar dessa alegria que a Rádio Canção Nova vive, né, nesse mês especialmente, porque completa 35 anos. E a rádio tem um lugar todo especial no meu coração, porque foi através das ondas da rádio que eu conheci a minha vocação Canção Nova. Tá aí, quero trazer a frase da Santa Catarina de Sena, que diz assim: minha providência trata-vos conforme a maneira com que nela acreditais. Minha providência trata-vos conforme a maneira com que nela acreditais. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo no dia de hoje a graça de uma confiança ilimitada no amor de Deus e na sua providência. Nós vamos de música, Deus Sabe o que é Melhor, com a Salete Ferreira, lançamento desse CD da Salete Ferreira, e daqui a pouco a gente está de volta. Deus sabe o que é melhor.